E eu me encontro agora naquela cidade. A Bíblia diz que Jairo chega para Jesus, que acaba de descer do barco, que chega na praia dessa aldeia de pescadores. Um dia nós vamos estar lá, Márcio e Fernanda, em nome de Jesus. Nessa aldeia de pescadores. E a gente que conhece aquele lugar que hoje são ruínas, eu estou vendo aqui a casa da sogra de Pedro, depois a casa de Pedro, que hospedou Jesus algumas vezes. Mais adiante, ali onde está Lide, naquela direção, a sinagoga. E Jesus chegando no mar da Galileia, aquela multidão chega para Jesus, até que chega um homem nobre, chefe daquela sinagoga, e se curva aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, por favor, cura minha filha que está desenganada dos médicos, e pode ser que ela venha partir. A palavra diz que ele implora no versículo 41, e ele implora no versículo 42, o texto diz: porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte, prestes a morrer. Nós que somos pais conseguimos imaginar, se fizermos um pequeno esforço de compaixão, do que é receber essa notícia, ou viver esses dias, ou viver um pré-luto, ou um filho desenganado dos médicos. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, a caminho da casa de Jairo, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. E o texto segue, daqui a pouco eu sigo. Pode ser que eu tenha compilado. Volta um pouco para o versículo 43, por gentileza. Amém. Fiz uma afirmação hoje pela manhã, que eu depois aprofundo ela logo mais. Mas essas histórias, elas se conectam. Essas histórias, elas são duas histórias intercaladas. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E evangelhos que contam as mesmas histórias de Jesus. Pode ser que Lucas e Mateus tivessem em mãos já o evangelho escrito pelo evangelista Marcos. Mas a verdade é que alguns viram o que aconteceram, outros escreveram daquilo que escutaram. E se eu, o presbítero Fábio, o presbítero Cachai, fôssemos contar a mesma história que nós vimos, nós falaríamos de formas distintas. E aqui nós vemos Lucas, quando ele vai compor o seu escrito, ele faz questão de juntar essas duas histórias, intercalar essas duas histórias, e eu acredito que a mensagem dessas duas histórias estão juntas. Inclusive o subtítulo em algumas Bíblias, essas histórias estão juntas. Cura de duas mulheres. E Lucas aqui fala por duas vezes a expressão 12 anos. Porque se havia uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, que era a mulher do fluxo de sangue, havia uma menina que há 12 anos esteve sem problema, que agora estava correndo risco de morte. Então, duas mulheres, uma menina e uma mulher.
uma com 12 anos e outra que sofria 12 anos. Duas precisavam de Jesus. Mas quando nós olhamos para esse convite, nós vemos duas situações muito diferentes. E isso me ensina muito sobre, diga assim comigo, a abrangência de um convite. A abrangência do amor de Jesus. Porque por um lado nós temos Jairo, que era um cara muito bem sucedido. Era um cara que tinha chegado, quem sabe, ao mais alto grau de honra dentro da sociedade para o povo judeu. Ser um rabino para o povo judeu, ser um judeu religioso, era algo muito importante. Mas mais do que isso, ele era chefe da sinagoga de Cafarnaum. Então, por onde Jairo passava, não precisava dizer muito o que ele era. Ele era o Jairo. Quem que é o Jairo? O Jairo é o chefe da sinagoga. O Jairo é o cara mais popular da cidade, porque assim como no Brasil e nos países da América Latina, do lado de cada prefeitura, do lado de cada congresso, dos estados, do parlamento, dos deputados estaduais, tem uma grande igreja católica. Assim era também nas cidades da época, mas ao invés da igreja católica tinha sinagoga. Então Jairo era muito conhecido. E nós vemos por um lado Jesus dando atenção para esse homem, e para que não tivesse nenhuma dúvida de que Jesus deu mais atenção para ele, porque era uma pessoa rica, porque era uma pessoa conhecida, porque era uma pessoa famosa, porque era uma pessoa influente, porque era uma pessoa importante. Ao mesmo tempo toca em Jesus uma mulher, diga assim comigo, uma mulher desconhecida. Uma mulher pobre, que tinha perdido tudo pela sua enfermidade. O texto não fala do nome dela, porque eu posso dizer hoje uma mulher sem nome. Eu não sei quem você é, se você é essa pessoa muito conhecida, ou se você é essa pessoa pouco conhecida. Eu não sei se você é uma pessoa de posses, ou se você é uma pessoa de poucas posses materiais. Eu não sei se você é uma pessoa muito importante, influente, ou não sei se você, quem sabe, o seu campo de influência seja melhor, seja familiar. Mas eu quero dizer para você que a mesma atenção que Deus dá para Jairo, Deus dá para essa mulher sem nome, porque Jesus trata todos da mesma forma. Jesus está indo em direção à casa de Jairo, porque a sua filha está desenganada dos médicos. Mas ao mesmo tempo Jesus para atender uma mulher que ela não é muito conhecida, nem o nome dela é citada, porque para Jesus aquela mulher é tão importante quanto Jairo. Irmãos, para a gente não é assim. Se chega alguém importante, a gente dá muito valor. Se batesse na sua casa alguém muito importante, você daria um valor imenso. Se batesse na sua casa alguém desconhecido, quem sabe você não faria as mesmas coisas. Para nós tratamos dessa forma. Jesus não trata ninguém assim. Jesus não está preocupado se alguém é mais importante ou menos importante, se alguém consegue estacionar num estacionamento ou num posto de gasolina um carro melhor, ou alguém que nem tem carro para estacionar em lugar nenhum. Para o Senhor todos têm a mesma importância, o mesmo nível de importância, todos vão ter o mesmo lugar na mesa do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Todos são bem-vindos. Ninguém tem mais ou menos valor para Jesus. Essa história me conta isso. Quando Lucas coloca duas histórias, coloca duas datas iguais, idênticas, 12 anos. Lucas está querendo me dizer alguma coisa, como médico que era. Que Jesus está tão preocupado com a filha de Jairo, como está preocupado com o sofrimento daquela mulher,
que ambos, diante da dor e da enfermidade, não têm dinheiro que possa pagar a saúde. Quando a gente é menino, a gente não entende a expressão dos mais velhos, que diz assim: tendo a paz do Senhor no coração e tendo saúde, está tudo bem. Só quando a gente começa a perder pessoas especiais da família, pessoas que por uma enfermidade acabam ficando limitados, é que a gente começa a dar valor à saúde. E a gente vende tudo que a gente tem se a gente conseguisse comprar a saúde no momento de enfermidade. Essa era a situação de Jairo e dessa mulher com fluxo de sangue. Mas por incrível que pareça, mesmo nos momentos de dor, existem obstáculos que às vezes nos impedem de chegar a Jesus. E aqui nós temos dois obstáculos diferentes, que podem ser obstáculos comuns para mim e para você. O primeiro obstáculo, se você pudesse dizer comigo, é o orgulho. Diga assim: um orgulho. Pastor, isso aqui é um paraíso, isso aqui é uma bênção, por que todo mundo não desfruta disso? Por causa do orgulho. Ser crente hoje, eu recebi uma mensagem agora há pouco, ser crente hoje não é popular. Ser cristão hoje, pelo contrário, hoje não dá para fazer piada de ninguém, de crente pode. De pastor, então, eu conto uma história que quando nós compramos o nosso primeiro apartamento, tinha um apartamento térreo, tinha um vizinho com uma piscina que produzia muita umidade para a parede do quarto. E um dia eu consegui o contato dele, falei com ele, ele disse: tu está aí? Dá um pulo aqui para te ver que eu já organizei a piscina e agora não vai mais vazar aí para o teu apartamento. Daí fomos eu e o pai, atravessamos, o pai estava comigo, chegamos lá, toquei a campainha, e depois, enfim, eu não disse para ele que eu estava ali no momento, mas eu marquei de ir lá algum dia, toquei a campainha, cheguei lá, ele nos mostra a piscina, e depois que a gente estava saindo, ele disse: quando eu vi vocês dois tocar a campainha, eu olhei ali fora, dois homens, eu disse: é aqueles pastor chato que vem incomodar a gente. Eu e o pai começamos a rir, o pai só fez assim, Eu disse: não, a gente é só vizinho por agora. Por hora, é só vizinho. Irmãos, ser crente hoje não é popular. Não é popular. Pode correr o risco de se seus filhos cantam no banheiro e se escuta eles cantando pelo poço assim, que alguém tem algum tipo de restrição quanto a você, pelo fato de você ser crente. Esse povo radical, esse povo xiita. A Bíblia diz que a gente receberia uma espécie de perseguição, que é o resto das perseguições de Cristo, por causa de Cristo. Quando você for perseguido, rejeitado e até humilhado por causa de Cristo, se alegre. Se alegre. Fica com o coração feliz, assim, orgulhoso, dizendo: cara, que legal poder sofrer por causa de Jesus. E aqui nós temos duas pessoas. O obstáculo do Jairo era o orgulho. Como é que Jairo ia se curvar diante de Jesus, pastor Carlos? Se Jairo, ele não era só judeu, Sandro, Jairo era o chefe da sinagoga. E a gente tem aquela ideia que o judeu gosta do crente, gosta do cristão. Eu descobri a última vez que eu fui para Israel que o judeu, ele é tão averso, não sei se é essa palavra, ao cristianismo quanto ele é ao islamismo, às vezes até mais. E aqui nós precisamos fazer meia culpa, porque nós não podemos esquecer que o antissemitismo, ele nasceu no berço do cristianismo. Porque quem foi que crucificou Jesus? Quem? Os judeus.
E às vezes a gente inconscientemente está dizendo isso em escola bíblica dominical e está plantando no coração de um cristão um ódio. Como é que um judeu vai matar o nosso Deus? É claro que hoje a igreja entende que os judeus são alvo da nossa oração, porque é o povo de Deus e é o povo de onde veio o nosso Senhor Jesus. E se algum dia o judaísmo é destruído, deixa eu dizer para você, o cristianismo ele está construído sobre o alicerce do judaísmo. Não acredite você, cristão, que se o judaísmo algum dia é destruído, o cristianismo fica de pé, porque não fica, porque as bases da nossa fé, tanto que a Bíblia, nossa é a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento cristão, não adota só o Novo Testamento, mas é o Antigo e o Novo. Se cai o povo judeu, cai a minha fé também. Se cai a doutrina do judaísmo, cai a nossa fé, porque nós pegamos emprestados os princípios do judaísmo, dos quais Jesus toma posse, cumpre e traz um novo significado. E por mais que agora a fé cristã não precisa mais passar pelo povo judeu, para ser cristão nós temos acesso ao Pai mediante a Cristo, assim como o judeu hoje precisa chegar ao Pai através de Cristo, nós precisamos fazer meia-culpa que a nação alemã que produziu o Holocausto era uma nação, é a mesma nação da Reforma Protestante. Uau! E a Igreja Católica ficou muda na época do Holocausto. E esse é todo um conflito que é difícil aprofundar ele, mas isso faz eu ver que o povo judeu não é tão simpático ao cristão, pelo contrário. A nossa doutrina, de certa maneira, fala dos fariseus, que para o judeu uma função de muita importância, de muito prestígio. Para nós cristãos é sinônimo de hipocrisia. Hoje, quando você quer chamar alguém de hipócrita, você usa o título de uma autoridade religiosa dos judeus, um fariseu. Então, um fariseu. Então existe todo esse conceito, mas graças a Deus hoje a igreja é positiva e favorável, e até os dias de hoje o judeu busca na igreja e no mundo ocidental, tanto católico, apostólico romano, quanto protestante, o respaldo. E se não fossem os países, as potências mundiais, europeias e americanas, protestantes ou católicas, o Estado de Israel não existiria mais. Mas aqui nós voltamos para o contexto de Jairo. Então, dentro desse contexto, há 2000 anos atrás, Jesus já vinha dizendo que ele era o Messias, que ele era Deus. Isso para o judaísmo era uma blasfêmia. Como é que alguém vai se intitular Deus? Então os judeus começaram a excluir Jesus, os judeus começaram a falar mal de Jesus, e os judeus começaram a perseguir Jesus. E quando Jesus vem do Mar da Galileia, vindo de Gadara, esse contexto já estava montado. Jesus não é bem-vindo mais na sinagoga. E está ali um líder da sinagoga, o Jairo, que precisa quebrar uma barreira de orgulho e dizer: como é que eu vou pedir para esse judeu dissidente, para esse judeu rebelde, para esse judeu que anda falando umas besteiras por aí, como é que eu vou ficar diante dos meus irmãos judeus, diante dos líderes, dos outros líderes da sinagoga, se eu quebrar o meu orgulho? Eu falei mal na última reunião de Jesus. O que os meus parentes vão dizer se eles me virem numa igreja, se eles virem eu chegando em casa com uma Bíblia? O que as pessoas vão dizer de mim? O orgulho às vezes é um obstáculo para nós chegarmos até Jesus. Mas Jairo estava desesperado, a ponto dele vencer todo tipo de orgulho humano. Jairo não estava preocupado com o que as pessoas lhe poderiam dizer. Ele queria, de alguma forma, tocar Jesus, para que a sua filha fosse curada. Ele não tinha mais esperança.
E orgulho até os dias de hoje é uma barreira muito grande para as pessoas chegarem perto de Jesus e tocarem em Jesus. Por outro lado, nós temos uma mulher que há 12 anos era rejeitada pela sociedade judaica, porque a mulher com fluxo, ela era completamente afastada do convívio, ela estava impura, e essa mulher por 12 anos se sentiu impura, ela era mal vista. É ruim quando você conversa com alguém, o nosso rosto ele não mente às vezes, né? Eu ajudo a Antonella e às vezes ela me ajuda. Às vezes tem pastores, colegas pregando aqui. Eu tenho uma cara meio de quem chupou limão. Eu admiro tanto quando eu estou no carro vindo para a escola e vejo pessoas na rua. Um dia eu vi uma senhorinha caminhando na rua, que o sorriso dela me abençoou. E eu disse: Senhor, como eu queria ter assim. Daí quando eu vejo as pessoas sorrindo, eu tento abrir, pastor Carlos, um sorriso para ver se dá uma amenizada. Eu conto uma história que um dia nós estávamos com a família num tempo muito especial de descanso num hotel muito bonito. E a Anto saiu com as meninas na frente e eu saí depois, eu fui buscar alguma coisa no quarto. Quando eu chego no elevador, eu estou muito feliz, estava muito feliz. Chego no elevador, está uma senhora, a senhora diz para mim: está tudo bem contigo? Vini, eu quase chorei aquele dia, eu disse: mesmo tão feliz. E às vezes a gente vê no rosto das pessoas a desaprovação. Quando se fala alguma coisa, a gente faz assim. Quando a gente tem nojo de alguém ou de alguma coisa, a gente faz assim. Eu imagino essa mulher durante 12 anos. Chegava perto de alguém, de uma família, a mãe já recolhia os seus filhos e dizia: vem para cá, que essa senhora é impura. E Gia, ela conviveu com isso 12 anos. Ela estava desesperada. Ela queria se ver livre, ela precisava de alguém que a curasse. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha, e mesmo assim não resolveu. Gastou tudo que ela tinha com tratamento médico, e mesmo assim não tinha nada para fazer. Mas essa mulher tinha um obstáculo para chegar até Jesus. Se o obstáculo do Jairo era o orgulho, o obstáculo da mulher era a vergonha, porque ela não podia estar no meio da multidão. Se ela tivesse, ela seria rejeitada, quem sabe ela seria afastada. Então a Bíblia diz que ela vai por baixo das pessoas, talvez agachada, ou se arrastando, não sei de que forma, até que ela consegue tocar no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, a palavra diz que ela é imediatamente curada. Ela vence a barreira da vergonha. Jairo vence a barreira do orgulho, ela vence a barreira da vergonha e consegue chegar em tocar em Jesus. Eu não sei que tipo de barreira você precisa vencer nessa noite, mas se você quiser tocar em Jesus de alguma forma, você vai precisar sacrificar alguma coisa. Talvez um orgulho, talvez a vergonha de alguém, a vergonha de algo, talvez um orgulho religioso, de uma tradição que você carrega de família. Por mais que hoje você esteja vendo com tanta clareza algo novo, algo diferente, tem um orgulho que a gente carrega. Como é que eu vou ir contra o Deus dos meus pais? Talvez essa é uma boa pergunta nessa manhã, nessa noite. O que te impede de chegar perto de Jesus? Um jovem rico uma vez queria chegar perto de Jesus, até que Jesus olhou para eles: vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. Às vezes a ganância nos faz mais difícil esse processo de chegarmos perto de Jesus. Mas esses dois estavam talvez com medo, esses dois estavam apavorados, eles queriam uma solução e eles enfrentaram qualquer tipo de barreira. A história desse jovem, quando Jesus disse isso para ele, a palavra diz que ele deu as costas e foi embora, porque ele amava mais ao dinheiro do que ao Senhor. Diga-se de passagem, esse é o espinho que a palavra diz que sufoca a semente do Evangelho. Às vezes a gente vê pessoas crescerem na igreja, se desenvolverem na fé, e com o tempo
a fé deles murcha. Por quê? Por causa das riquezas, por causa das coisas desse mundo, que são os espinhos que podem sufocar essa planta. Mas o que rompe no meio de tudo isso, no meio do medo, no meio do pavor, depois desses dois personagens conseguirem vencer a barreira do orgulho e da vergonha, é a fé, uma palavra tão poderosa. Essa mulher, ela chega diante de Jesus e consegue tocar em Jesus. E Jesus responde da seguinte forma, eu até vou ler o texto aqui. Jesus responde da seguinte forma. Ela chega por trás dele, versículo 44, toca na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. E o versículo 45, Jesus pergunta assim, quem tocou em mim? Como se todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Esse texto faz a gente pensar ou imaginar que Jesus não sabe todas as coisas e que ele não sabia quem havia tocado nele. E eu quero lhe mostrar nesse texto que eu acredito que Jesus sabia sim, Fabinho, porque Jesus é onisciente. Daniel, Jesus sabia, porque ele é Deus encarnado, ele sabe todas as coisas. Ele sabia, Vitor, o nome dessa mulher, sabia o dia do nascimento dela. Imagino eu, o texto não diz isso. Mas como o texto é traduzido do grego, Léo, para o português, a pergunta de Jesus é quem me tocou? Mas o grego, o quem, tem no feminino e no masculino. E neste texto, Lucas diz que Jesus perguntou quem me tocou no feminino. É como se Jesus já estivesse dizendo, qual mulher me tocou? Qual senhora, qual mulher me tocou? Qual mulher desesperada com uma enfermidade, há 12 anos com fluxo de sangue me tocou? Alguém me tocou, eu sei quem me tocou. E Jesus aqui começa a corrigir a religião daquela mulher, que está olhando para Jesus, quem sabe não como o Messias, mas olha para o manto de Jesus como um amuleto. Aquela mulher queria ser curada e ela pensa, se eu tocar em Jesus, e Jesus, a palavra diz que Jesus olha para aquela mulher, e eu imagino que quando eu leio isso, que eu venho na minha mente, é que eles estivessem sozinhos, porque Jesus consegue no meio da multidão parar, olhar para aquela mulher e dizer, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, tu foi salva, tu foi curada por causa da tua fé. Mas Jesus está querendo muito mais do que isso. Jesus está dizendo para ela, olha, tu não foi curada porque tu tocou no meu manto, tu foi curada porque tu creu em quem eu sou. Tu não foi curado porque tu pegou um lenço ungido, que você não sabe nem de quem é, aquilo é místico para você, daí você faz um quadro e coloca aquele lenço, que não tem valor nenhum. O que tem valor é o poder de Jesus em transformar nossa vida. Jesus está mostrando para aquela mulher que ele não quer só curar ela, ele quer um relacionamento com ela. Jesus está mostrando para aquela mulher, disse, olha, eu não quero só que tu toque em mim, eu sei que eu tenho poder. A minha questão não é a meu respeito, a minha questão é a teu respeito. Eu quero saber o teu nome, quem tu é, qual a mulher que me tocou. E aquela mulher, com toda a vergonha, ela queria sair correndo, ela queria fugir, mas ela precisa se apresentar para Jesus. E o texto diz que Jesus disse, versículo 46, alguém tocou em mim, eu sei porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo, se prostrou aos pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada.
Essa mulher conta a sua história. Talvez ela teve tempo de dizer: olha, eu tinha um fluxo por 12 anos. Ela se prostra aos pés de Jesus. Olha que impressionante coincidência de Lucas. Mesmo quando tu estava vivendo a vida louca, longe dos meus caminhos, tu sempre foi meu filho. Sempre foi meu filho. Eu sempre te amei como filho. Eu sempre te cuidei, sempre te protegi como filho. Eu sou teu pai, que te conheci no ventre da tua mãe. Foi lá que eu te escolhi. O texto diz que essa mulher se curva diante do Senhor e ela é curada. E recebe essa afirmação de ternura por parte de Cristo. E depois tem a fé do Jairo. E com a fé do Jairo a gente caminha para o final. Esse texto ele é dramático. Porque, como eu disse no início, Lucas faz questão de dizer que era a única filha de Jairo e tinha 12 anos. Eu imagino Jairo ali, ele estava esperando Jesus, dizendo: você não tem mais nada para fazer a não ser esperar. E Jesus ele está indo em direção à casa de Jairo, mas uma mulher toca nele. Toda essa história está acontecendo, irmãos. Jairo está ali do lado esperando a ficha dele ser chamada. E depois que acontece esse sinal, esse milagre maravilhoso, alguém chega para Jairo e diz assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Eu acho que Jairo, eu não sei, a Bíblia não conta todo esse detalhe, mas talvez Jairo baixa a cabeça e ele ia embora, até que Jesus olha para ele e diz o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Jairo, não fica com medo, tão somente creia, porque ela será curada. Esse é o título da mensagem dessa manhã. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tão somente creia. E Jairo fez isso, Jairo creu, e quando ele chega à casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. E aqui tem um contexto interessante dos palestinos, dos judeus, é que nos seus sepultamentos eles contratam choronas, assim que são chamadas as mulheres, que são contratadas para chorar. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas também, conhecendo já dessa cultura, quando a gente vê algumas fotos dos palestinos chorando a morte, sempre tem algumas mulheres que a gente vê que parece ser até exagerado, alguns choros se gesticulam dessa forma. Eu não saberia dizer se são essas choronas na época de Jesus, mas os livros de história falam que nessa época se contratavam mulheres para chorar os sepultamentos. E pelo visto Jesus manda essas mulheres embora, diz que já receberam o pagamento, sim, pode ir embora, porque a menina não está morta, ela está dormindo. Pode ir embora, obrigado. Não precisa chorar o luto, porque eu cheguei. Não precisa chorar o luto. Eu não sei o que passava na cabeça de Jairo. Eu acho que Jairo já estava tão entregue que ele estava esperando o que ia acontecer. Já perdi minha filha. Katia e Jairo está na lona. Jairo não tem mais nada para fazer a não ser acreditar em Jesus. Mas Jairo acredita em Jesus, ele caminha com Jesus, ele espera Jesus chegar lá. Depois ele chega e eu acredito que ele ainda vê sua filha morta. Até que Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, que não é o nome dela, mas ele está dando uma ordem para ela. E ele diz assim: menina, te levanta. E de uma forma poderosa, sobrenatural, aquela família que tinha perdido toda a esperança, aquela família que estava por terra, estava na lona, estava entristecida, já estava enlutada porque tinha perdido a única filha com 12 anos. Ela olha para Jesus dizendo: Talita cumi, aquela menina se levanta. Logo Jesus olha para aquela mãe e diz assim: vai lá preparar comida para tua filha.
Existem coisa mais preciosa para uma mãe do que dar de comer para os filhos. Um milagre acontece naquela casa em Cafarnaum. Eu não sei o que Jairo fez com o judaísmo depois disso, mas Jairo experimentou, quem sabe, os maiores milagres na vida de alguém. Aquela menina foi ressuscitada dos mortos, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. O que o povo fez? Todos começaram a rir dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jairo tem que vencer muitos obstáculos, e Jairo escolhe crer na palavra de Jesus, ao invés de crer no choro das choronas, ao invés de crer no laudo médico. Jairo escolhe dizer assim: eu vou ficar com a fé em Jesus. Jesus disse para eu não temer, para eu ficar tranquilo. Eu vou ficar com essa palavra para mim. Deixa eu dizer para você que uma das coisas que fez eu aceitar a presidência do CIMEPA, claro que fiz contato com o pastor Ivan enquanto nós estávamos na reunião. Disse: meu pai, se eu tiver que aceitar a presidência do CIMEPA, tu me abençoa. E ele disse: está abençoado, meu filho. Eu estava, enquanto os pastores falavam, eu relutava, eu dizia: não, pastores, de coração. E o Senhor me lembrou de uma palavra, e quando o Espírito Santo me lembra de uma palavra, eu fico quieto imediatamente. Eu digo: Senhor. Irmãos, as palavras de Deus, as outras evidências podem parecer negativas, um laudo médico pode parecer negativo, uma situação na sua vida pode parecer que toda a probabilidade é contra, mas se você tiver uma palavra de Deus, fica com ela, porque ela se cumpre sempre. Ela se cumpre sempre. Jairo dispensou as choronas e ficou com a palavra de Deus. O meu convite para você hoje é que você dispense o medo e fique com a fé. Dispense a insegurança e fica com a fé. Você vai parecer louco porque a situação parece muito difícil, mas você crê em um Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Um toque de Jesus curou aquela mulher. O encontro com Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus olha para aquela mulher na versão da NTLH e diz assim: minha filha, sabe por que você sarou? Olha para quem está do seu lado e diga assim, como se você fosse a mulher do fluxo, escutando isso de Jesus, e diga assim: minha filha ou meu filho, você sabe por que você sarou? Porque você teve fé. Se você não tivesse fé, você não teria sido curado, mas porque você teve fé, você foi curado. Tem coisas na nossa vida que só vão acontecer se nós tivermos fé. Na verdade, sem fé, não só Hebreus, mas vários textos na Bíblia dizem: sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Tem alguma coisa em comum com Jairo e com essa mulher. Os dois creram em Jesus. O final dessas duas histórias foi um final muito feliz. A mulher do fluxo de sangue foi curada, e até hoje essa história é pregada, e ela nem imaginava que seria palco de um milagre de Cristo enquanto ela sofria por 12 anos, mas ela teve um diferencial na vida dela. Ela teve fé em Jesus Cristo. E até hoje, ó Pai, em todos os lugares do mundo em que a Bíblia é lida, a história dessa mulher é lida não somente em Lucas, mas nos outros sinóticos. E a fé dessa mulher
é ressaltada nos lábios do próprio Cristo. Assim como Jairo, um homem muito importante, quebra, quem sabe, o seu orgulho, se prostra aos pés de Jesus, e também escolheu crer na palavra de Deus. E talvez essa caminhada até a sua casa foi uma das caminhadas mais longas da sua vida, de uma luta interior, mas ele foi caminhando com Cristo, crendo que ele estava do lado de alguém que podia fazer algo diferente. E essa é a nossa confiança, Senhor, não na circunstância, mas em quem caminha com a gente. Esse quem pode fazer algo diferente. Esse Jesus pode operar um milagre, esse Jesus pode abrir uma porta, esse Jesus pode transformar os meus filhos. Senhor Jesus, que possamos nessa noite, aqueles que ainda não te conhecem, quem sabe hoje abrir uma porta e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero quebrar o orgulho, ou quero passar por cima da vergonha e quero abrir o meu coração para Ti, para que Tu reescreva a minha história. Mas talvez muitos de nós aqui, Senhor, estamos desafiados nesses dias com alguns problemas e algumas dificuldades. E o convite nessa noite, a palavra do Senhor nessa noite, a palavra de Jesus nessa noite, para Jairo é o título dessa mensagem: não tenha medo, mas creia. Não tenha medo sobre o dia de amanhã, mas creia naquele que tem todo o poder, naquele que tem a tua vida nas mãos, naquele que sabe quantidade de fios de cabelo que você tem, naquele que sabe, ó Pai, cada fio de cabelo que cai, e conhece não somente o que sai da nossa boca, mas o que passa nos nossos pensamentos, o que sente o nosso coração, as nossas angústias, mesmo antes de nós falarmos delas. É esse Deus que está conosco, caminha conosco para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e é Ele que diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo, só creia, só confia no Senhor, só tenha fé em Cristo. Ó Senhor, nós renovamos a nossa confiança em Ti, nós renovamos a nossa fé em Ti nessa noite. Quem sabe diante de algum desafio que está diante de nós, eu não quero, ó Pai, nessa noite profetizar que todos os problemas serão resolvidos, mas talvez o que está em pauta aqui, Senhor, não são a resolução dos problemas, mas o que está em pauta aqui, Senhor, é a confiança que nós temos num Deus que pode resolver qualquer espécie de problema, inclusive ressuscitar um morto. E quando eu sei disso, sei que esse Deus está conosco, é por nós, nosso coração descansa e todo medo se dissipa. Ó Senhor, que pelo Teu Espírito tudo aquilo que foi pregado possa ser vivido por nós nessa noite, e o nosso coração se encha daquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, e que lança fora toda ansiedade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o mesmo poder que Tu operavas no passado, Tu operas, ó Pai, hoje. O mesmo Cristo que operou, Senhor, na vida dessa mulher e operou na vida de Jairo e da sua família, é o Cristo que está aqui. E essas palavras não são minhas, são do próprio Cristo, que está renovando isso na vida, quem sabe, de algumas pessoas. E um milagre, Senhor, está por acontecer nessa noite, quem sabe em algumas casas, quem sabe em alguns lares e algumas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está feliz com Jesus,